Bom demais! Bem-vindo de volta a mais uma edição do InSpendcast. Você sabe, aqui a gente fala sobre gestão, fala sobre liderança, inteligência emocional e aqui no InSpendcast é sempre sensacional. Chama a vinheta, Vi! Muito bem, hoje, nessa edição mais do que especial, estou com um convidado aqui que é um grande querido, posso dizer assim, além de ser o meu pastor, inclusive, né? Pastor Daniel Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Que privilégio e alegria poder estar com vocês aqui, participar desse InSpendcast. Espero que seja um tempo muito precioso, agradável e agregador para todo mundo que estiver assistindo. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser, né? Porque assim, eu tenho o privilégio de poder conversar com você, com o senhor, com o pastor. Me chama com você, Com né? você. Apesar da barba branca, ainda sou novo, né? Eu tenho o privilégio de poder conversar contigo fora, né? De um espaço como esse daqui. E é sempre muito prazeroso e de muito aprendizado também, né? Porque como o conhecimento que você tem, certo? De religião, sempre desperta na gente vontade de fazer perguntas, porque existem muitas curiosidades, né? Sim. Assim como cada pessoa que exerce um determinado papel, a outra pessoa que não exerce tem uma série de dúvidas e curiosidades. Então, é um tempo muito precioso para mim estar contigo de novo. Eu que agradeço e poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Não sabemos todas as coisas, mas aquilo que a gente não souber, a gente pergunta para o Google. E agora no Chat GPT, né? Então, facilita ainda mais. Se a resposta for até 2021, o Chat GPT A gente consegue resolver, tá ali dentro, ali tá fácil. Mas Boa. é muito bom, é sempre gostoso a gente poder compartilhar conhecimento. Eu acho que o maior tesouro que a gente pode trazer para as pessoas é conhecimento. Melhor do que o valor monetário. Apesar da conta gorda ser boa também, mas muito mais do que a conta gorda, não adianta ela ter ela gorda e a cabeça vazia. Sim, sim. Então é bom ter conhecimento e ajuda em todas as áreas. Em Né? todas as áreas. O conhecimento tem uma matemática legal, né? Que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? E é verdade, Não é? é verdade. É muito interessante. E hoje tenho certeza que a gente vai dividir muito com o conhecimento que está trazendo aqui. Viu? Sim, eu espero, porque eu vim com uma expectativa muito grande. A gente tem, óbvio, tem um relacionamento, né, inclusive um relacionamento familiar, Sim. mas a gente sempre trocando ideias, sempre falando de coisas interessantes, boas. Todo o trabalho que vocês têm realizado, a gente acompanha, a gente vê. E eu tenho particularmente crescido muito através do trabalho de vocês, né? E a gente espera também poder contribuir de alguma maneira, de alguma forma, trazendo aquilo que tem sido a nossa experiência ali na igreja. Sou pastor da Igreja Nazareno Monte Calvário, ali em Paulínia, né? Estou lá há 1 ano, mas dentro do ministério já são 20 anos de ministério. Puxa vida, 20 anos de ministério. 20 anos de ministério, 20 anos pregando a palavra de Deus e cresci dentro da igreja. Então, toda uma bagagem relacionada a isso e que não envolve só uma questão de fé. Envolve tudo como qualquer corporação, em qualquer área que se tenha liderança e gestão de pessoas. Cara, 20 anos é bastante tempo, hein? É bastante tempo. A gente tem colaborador aqui que não tem essa idade, não tem esse tempo de vida. É bastante tempo. Assim você me ajuda bastante com minha barba branca, fica melhor ainda. Não, né? eu acho que significa que você começou muito cedo. Então tá bom, obrigado. Começou a pastorear muito cedo. Esse é o termo certo, pastorear? É pastorear. A ideia é exatamente daquilo que a gente vê, né, nos campos, a gente vê dentro de fazendas e tudo mais. A origem dessa palavra ela é hebraica e muito por conta de uma atividade que é muito comum lá, né, a atividade de pastorear ovelhas. E tem algo muito interessante em relação a isso, porque a ovelha é um animal extremamente dependente, totalmente dependente. Ele é praticamente cego. Poxa, isso eu não sabia não. É praticamente cego, ela enxerga pouquíssimo. O olfato dela é horrível, mas ela escuta muito bem. E ela é um animal completamente indefeso, ela não sabe se defender, ela não tem presas para se defender. Além do que, a ovelha perdida, sozinha, por conta da sua lã, ela se enrosca facilmente. Então, ela é totalmente dependente do homem para a sua própria sobrevivência.
E também ela é dependente umas das outras, elas se defendem estando em bando. E a ideia é o seguinte, uma vai, as outras não, né? Quando vem um predador, alguma coisa em si. Então, por isso a importância de alguém defendendo, e aí a figura desse pastor, que é quem cuida, que é quem direciona, que leva ela para lugares onde tem a água, onde tem a pasto, um lugar de abrigo. Então, esse termo pastorear é exatamente essa atividade, né, de cuidar das ovelhas, levando ela ao seu alimento e a todas as suas necessidades. Me permite, em alguns momentos, fazer algumas associações do corporativo com a igreja? Pode, claro. Eu poderia interpretar, então, por exemplo, que um pastor poderia ser como um mentor? Sim, sim, ele pode muito bem ser. Aliás, ele tem esse papel. Todo pastor, naturalmente, ele precisa ser um mentor. Porque o mentor é aquele que ensina o caminho, que ajuda a direcionar, que mostra onde estão os tesouros escondidos que precisam ser encontrados. O pastor ele tem essa prerrogativa também. A própria Bíblia diz que dentro dessa função pastoral, ele precisa ser mestre, e todo mentor ele também é mestre. Uhum. Todo mentor ele ensina. Então, o pastor ele tem esse papel de mentoreio sobre as ovelhas. Muito bem. Sabe que assim, né? Eu não sou uma pessoa que costumo ser muito... Não sofro com ansiedade. Não é, eu nem gosto muito de usar a palavra, tipo, estava ansioso por tal coisa. Mas eu vou me permitir usar, eu estava ansioso por te receber aqui. Eu então. Tava realmente, acho que assim, vai ser um papo de que tenho certeza que o tempo que nós vamos ficar aqui vai ser pouco. Dá vontade de passar muito tempo junto. Tomara, já fica o convite então para você me convidar. A segunda vez? Convite para você me convidar a segunda vez. Já está fechado aqui. Então, eu queria te perguntar também o seguinte, obviamente você não nasceu pastor. Não. Né? Como foi a criança, né, o jovem Daniel, como é que você começou, se você já começou numa carreira religiosa, ou se você entrou no mercado corporativo primeiro, como é que foi essa sua trajetória? Na verdade, a gente não nasce pastor, né? Mas alguns já, desde da sua concepção, né, já são separados e escolhidos. O pastor não é uma profissão, o pastor ele é uma vocação, tanto é que não está dentro da CLT. Nós somos autônomos, porque nós somos vocacionados, então não existe nenhuma previsão em lei para nós, inclusive. Mas como é uma relação completamente de fé em relação a isso, né? Desde a concepção, enquanto ainda sendo gestado na barriga da minha mãe, havia uma profecia de que seria pastor. Isso aí são coisas aí sobrenaturais, né? E eu cresci com isso, cresci tendo ciência disso e também eu tendo essa convicção de que seria pastor, né? Ouvindo a voz de Deus e tendo a certeza que seria pastor. Mas até chegar a esse momento, eu trilhei a minha vida normalmente. Estudei normalmente, fiz o colegial técnico em publicidade e propaganda, fui fazer minha faculdade de teologia e mesmo quando eu fiz a faculdade de teologia, eu continuei os estudos, né, na área de administração, fiz um MBA em gestão empreendedora de negócios, fiz um MBA em coaching e mentoring, então sempre buscando o aprimoramento, né? Mas eu já trabalhei com internet. Eu fazia sites, por incrível que pareça, em 1996, lá na época que era programado ainda tudo em HTML mesmo, não tinha nada desses programas que tem aí hoje. Facilidade que tem hoje, né? Era muito mais complicado, fazia tudo no código ali e era Já era front page ou foi antes do front page? Era no front page. Era front page, era front page, na época do front page. Eu tenho um pouquinho de idade. Mas eu comecei ali, né? Comecei dessa maneira e poucas vezes, né? Meu pai sempre foi comerciante, ajudava ele de vez em quando, mas a trabalhar mesmo ali, com 16 anos de idade. E depois dessa experiência, eu fui trabalhar na Vesper, na antiga, finada Vesper. Trabalhei de atendente de telemarketing lá. E depois da Vesper que eu fui para a CPFL e fiquei 10 anos na CPFL. Puxa, uma grande empresa, hein? Uma excelente empresa, uma grande empresa. E nesse período da CPFL, eu pastoreava e também trabalhava no mundo corporativo, né? E até o momento, em 2008, em que eu fui para aquilo que nós chamamos de período integral, tempo integral, pastor de tempo integral, na Igreja Nazareno Central de Campinas. Quando você comentou do curso de teologia, tem uma curiosidade.
Quando eu vai fazer um curso de teologia, eu posso escolher uma religião lá dentro ou não? Você entende de todas as religiões e você tem... Como é que funciona isso? Na verdade, os cursos de teologia, na maioria das vezes, né, salvo engano, são ministrados de acordo com aquela fé que você exerce. Então, se você vai na PUC, você vai estudar teologia voltada para a Igreja Católica. Entendi. Né? Então, na onde eu fiz a teologia é voltado para a Igreja Evangélica e, mais específico ainda, para a denominação da qual eu faço parte, que é a Igreja Nazarena. Então, se você vai na Igreja Adventista, tem a Faculdade Adventista, onde tem o curso de teologia voltado mais para a Igreja Adventista e assim por diante. Não tem uma faculdade que seja plural, que seja para todas as religiões. Normalmente você vai naquela que é específico da religião que você está afirmado. Tá. Então, o entendimento sobre a Igreja Católica, nada disso é passado, então, quando você... Sim, você passa por todas as outras religiões. Você vai, a gente estuda a respeito da Igreja Católica, a gente estuda sobre os espíritas, você estuda sobre as religiões afro-americanas, né? De matriz africana, na verdade, você estuda todas elas. Até porque você precisa ter uma base de sustentação e de argumentação, né? Entendi. Poxa, é interessante porque, assim, obviamente que o meu nível de conhecimento das religiões perto do seu é nada, né? Mas quando eu acesso um pouco dessas outras religiões, tem algumas coisas que eu acho interessante delas. No caso da igreja da evangélica, o que eu vejo e acho muito rico é o conhecimento da palavra. Sim. Né? Tem um estudo muito profundo, né? Você percebe que todas as pessoas, ou a grande maioria, pelo menos, da igreja, tem realmente conhecimento sobre aquilo que fala, né? Cita partes da Bíblia, que, aliás, é interessante que eu tenho visto muito disso nas palestras atuais. Sim. Os palestrantes têm citado mais, a gente comentou sobre isso numa reunião aqui nesses dias, anteontem, justamente sobre isso. Tive num evento no sábado, né? Teve o Cortella, entre outros, no evento, e eles citam passagens bíblicas. Sim, são muitos princípios, né? Sim. E princípios, independente de onde ele é aplicado, ele vai trazer o mesmo resultado. São princípios. Por exemplo, eu sei de pessoas que trabalham com empreendedorismo, que trazem palestras sobre essa área, que dizem o seguinte: você tem que separar 10% daquilo que você recebe para você doar para a caridade, por exemplo. Né? Ou entregar a uma instituição. Isso nada mais é do que o princípio do dízimo. E quando você vai para dentro da Bíblia, quando você vai para dentro da palavra de Deus, lá existem promessas para quem acredita e faz dessa maneira. Não por obrigação. Esse é o problema. É que em algumas religiões é colocado como algo que você é obrigado a fazer. Não, você faz isso por reconhecimento, por gratidão, você faz isso por honra. E aí existe um princípio que está em Provérbios 3, 9 e 10, que diz: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que ele está dizendo? Quando você compartilha, quando você dá, você é abençoado e Deus faz multiplicar aquilo que vem nas suas mãos. E um outro que é muito interessante, que fala que a alma generosa, essa prosperará. Então ele está falando que quanto mais eu entrego, quanto mais eu divido, mais eu sou abençoado, mais eu me torno próspero. Então, a gente vê muitos utilizando realmente princípios bíblicos verdadeiros, reais, que sendo aplicado, Deus ele é fiel, ele não tem filhos preferidos, ele não tem filhos prediletos. Então, se você aplica aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está falando, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu relacionado àquele princípio. Entendi. Boa. E aí, outra coisa, né? Estava falando das religiões. Sim. Algo que me atrai, assim, no sentido de achar... acho legal o jeito de lidar. É o caso da Igreja Católica, o quanto ela é inclusiva. Sim. Né? Eu também me considero cristão, né? Eu sou, e vejo que nem todas as pessoas têm um comportamento muito inclusivo, né? Sim. Dentro da igreja evangélica. A Igreja Católica já é mais, eu não sei se permissível é o nome, mas ela é mais aberta para aceitar, né, comportamentos, enfim, de diversas pessoas. Outro que eu acho também interessante pela prática da filosofia dela de seguir é, por exemplo, o kardecista, por exemplo, né, Mesa Branca. Sim. O que eu acho interessante deles é que eles praticam o que pregam. Sim. Tem
Assim como o budista, por exemplo, tem um estilo de vida, né, que traz uma certa paz e tal, né? Eles têm Sim, lá a oração deles lá, né? O Daimoku, que eles, né, ficam repetindo, né, a oração deles. E olhando para o lado, e aí me perdoem quem está vendo a gente se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu tenho a impressão que, pelo olhar da neurociência, né, aquela vibração que eles colocam, né, durante a, né, na minha hora, ninguém que eles ficam repetindo aquilo, sim, cria uma ressonância na cabeça que a pessoa entra num estado realmente de relaxamento, né? isso. E é uma frequência baixa. É quase semelhante a uma hipnose em si, né? Exato, exato. Então, quando eu olho para essas 4 religiões, né, não conheço muito de outras, eu vejo que, se fosse possível, sabe, ter um pouquinho de cada, né? E talvez tenha, mas um pouquinho de cada, eu acho que isso seria muito legal. É porque, assim, todos têm uma abordagem, né, segundo a um propósito definido, né, de cada. Na verdade é o seguinte, o ser humano, eu, para falar disso eu tenho que falar da Bíblia, não tem jeito. Claro. A Bíblia, ela é o nosso guia, ela é o nosso manual, não é? Então, diz que o homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. E por que assim ele foi formado? Porque ele foi formado com corpo, alma e espírito. E o que lhe deu realmente vida foi o espírito. Né? O espírito que ele vem da parte de Deus. O texto ali diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele deu o espírito. Então, veja, o homem ele tem dentro da sua essência essa questão da divindade. E ele precisa de uma resposta para essa essência de divindade. É por isso que nós temos tantas religiões, nós temos tantas buscas para uma mesma finalidade, um mesmo propósito, que é a busca de Deus. A questão é que muitas vezes as pessoas ficam debatendo quem está certo ou quem está errado. Né? Uhum. E não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado. É daquela experiência ser verdadeira na sua vida a ponto de você encontrar Deus. Porque é impossível, ao encontrar Deus, você não encontrar aquilo que é certo. Então, quando você encontra Deus, você encontra aquilo que é certo, você encontra aquilo que é verdadeiro. Se você não encontrou Deus, só está buscando uma sensação, sensação é diferente de você encontrar Deus. Se você busca só uma sensação, todas essas podem te dar uma sensação. Mas você tem que encontrar verdadeiramente é Deus para você se sentir preenchido. Então, veja, você citou a questão aqui do kardecismo, né? Então, eles creem que, através da prática das boas obras, eles vão pagando as penitências dele e vão evoluindo a cada vida que eles vão renascendo. Sim. A prática das boas obras, né, como você falou, eles vivem aquilo que eles pregam, a prática das boas obras acaba se tornando quase que uma obrigação para que eles possam evoluir, e não de algo natural em si da pessoa. É óbvio que quando você faz, você sente prazer. Sim. Né? Você tem alegria em fazer o bem para os outros, você tem alegria em fazer o bem para as pessoas. Mas é feito, a princípio, para cumprir uma obrigação para que possa evoluir. Dentro da Igreja Católica, é a nossa igreja matriz, né? A primeira e única igreja que existia era a Igreja Católica da era cristã. Né? Depois ela teve os seus desvios por conta de se misturar com o Estado, de se misturar com a política e ter poder de Estado. E não dela ter se misturado na política, mas ela ter tido poder de Estado. Uhum. É isso que prejudicou. Não é? E aí uma grande coisa, porque as pessoas não tinham acesso também à própria Bíblia. Então, todo o conteúdo era em latim. Latim, já no século XV, no século XVI, já poucas eram as nações que usavam o latim. Então, era a exclusividade do clero ter o acesso ali. E quando você não tem o acesso ao conhecimento, você não tem poder, porque conhecimento é poder. Então veio a reforma protestante. Aí você falou do conhecimento bíblico que o protestante tem, né, que a igreja evangélica tem. Sim. Exatamente por conta disso. Quando veio a reforma protestante com Martinho Lutero, a Bíblia então é traduzida para o alemão e aí depois é traduzida para o inglês, ela é traduzida para todos os idiomas, trazendo o conhecimento para as pessoas, na mão das pessoas, para que através do conhecimento elas tivessem o poder para viver aquilo que estava sendo pregado ali. Então, assim, cada religião ela vai ter a sua busca, né? Por isso que eu falo que você não deve se apegar à religião, você deve se apegar a Deus, você precisa encontrar a Deus. Eu encontrei a Deus e tenho encontrado a Deus e vejo inúmeras pessoas encontrando a Deus através da igreja evangélica.
Agora, outros encontram também através da Igreja Católica. E encontrou a Deus, é isso que preciso. Perfeito. Que aula, hein? Aula sério, hein? E aí, outro dia, eu achei interessante, tenho o hábito de fazer caminhada, né, ouvindo podcast, e um dos Resumo Cast, sabe o Resumo Cast? Sei, resumo que é muito legal, Muito aliás. bom, né? Muito bom. E ele sempre pega Os um livros livro, ali, né, para fazer lá um resumo, e o resumo era sobre a Bíblia. Sim. Achei interessantíssimo. Dureza? E aí, obviamente que ele trouxe, né, o conceito e o Sim. contexto da ideia central, né, do que é a Bíblia. São dois empresários, inclusive, que fizeram o resumo, esse desafio do Resumo Cast. E aí eles estavam comentando também por que a Bíblia chama Bíblia. Que é porque ela é uma biblioteca, né? Ela tem mais de 50 é um conjunto livros. de livros. Né? Isso, é um conjunto São de 66 livros. 66 livros. E aí estava explicando, né, o porquê disso. E aí, quando eu comentei, né, que eu vejo que a igreja evangélica é quem mais conhece da Bíblia, isso é algo que se conecta muito comigo, porque eu gosto de estudar. Uhum. E outro dia me perguntaram, inclusive, mas a igreja evangélica é a dona da Bíblia? Eu falei, não, a Bíblia veio antes da religião, Sim. né? Sim, ela vem antes dessa religiosidade, Isso, boa. eu diria, né? Ela vem antes. A Bíblia, você tem ali, na verdade, os primeiros escritos são da época de Moisés, né? Então a gente está falando aí de 1200 antes de Cristo. Então é bem antigo, porque ele quem escreveu ali o chamado Pentateuco, que é a Torá para os judeus. São 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, você já tem desde aquela época ali. Então, como é que a Bíblia ela resistiu ao longo de todo esse tempo? E foi tendo os seus acréscimos de cada participante desse conjunto de livros, né? É porque existiam os copistas, né? Eram pessoas que também eram definidas, eram estipuladas através de um critério religioso, e a função única dessa pessoa na vida inteira era manter as cópias, os registros dos livros sagrados. Então, por gerações, esses livros foram sendo copiados e trazidos até nós. É por isso que se encontra como o livro de Isaías, que foi achado entre os rolos do Mar Morto, né? Conhecido como os rolos do Mar Morto. Então, houve uma caverna, onde dentro dessa caverna se encontrou uma urna, e dentro dessa urna estavam lá os rolos do livro de Isaías, e os originais ainda, Poxa. escritos por ele mesmo. Então, a Bíblia depois teve um compilado, né? Esse compilado foi definido através de um concílio. Tiveram alguns concílios para definirem esses o Canon livros. Chama isso, não é isso? É o Cânon Bíblico. Cânon Bíblico, né? Isso, ele foi determinado através de concílios, que era a reunião de arcebispos, a reunião de gente de patente alta da igreja em si, né? A chamada Septuaginta, que era a Bíblia grego-hebraica, né? Então, dentro desse concílio eram definidos os livros e foram definidos esse cânon bíblico. Existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Na Bíblia católica há uma quantidade um pouco maior de livros e também de alguns textos em alguns livros. Na Bíblia evangélica, não. Então, são 66, se eu não me engano, na Bíblia católica são 70 livros. O Evangelho de Enoque, por exemplo, né, não foi um dos selecionados, se é esse o nome, né, desse cânon, para ser colocado dentro da Bíblia, né? Ele é um livro histórico, mas ele não é um livro de valor espiritual. Por quê? Existia critérios para que se tornassem livros de valor espiritual e compusessem a Bíblia. Eles tinham que falar de Deus, eles tinham que apontar para Cristo, não é? E tinha que ter coerência teológica, né? Então, você pega o livro de Enoque, ele vai falar narrando uma história, praticamente. Né? Ali ele não está apontando no livro, ele não aponta para Cristo, apesar de falar de Deus. Ele não aponta para Cristo. Quando você pega desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros apontam para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Então, quando não aponta os livros, como o livro de Enoque, para nós, o de Macabeus, que está dentro da Igreja Católica, da Bíblia Católica, mas é um livro histórico, é um livro que conta a revolta dos Macabeus, né? Uma revolta muito sangrenta que houve em Israel, mas não aponta para Cristo. Então, nós não incluímos ele dentro da Bíblia cristã.
Então, esses são... A gente considera apócrifo, e apócrifo, na verdade, é não inspirado, né? É um livro não inspirado, mas não que ele não tenha valor. A gente entende que há um valor histórico nele. E tem alguma passagem, por exemplo, na Bíblia que as pessoas do tipo mais te questionam? Bom, por exemplo, eu sei que tem em Gênesis tem uma passagem, acho que está em 2:23, se eu não me engano, onde Adão fala, né? Essa agora é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne e tal. Aí quando ele fala essa agora, dá um sentido de que parece Que existia outra. que existia outra, né? É só um... Essa questão da Gênesis em si, né, do início de todas as coisas, é algo interessante, porque ali a gente tem a formação, né, do planeta, né, a criação do universo, e até hoje é discutido isso. Inclusive, para quem gosta, fica aqui o conselho, né, quem gosta disso aí, procurar depois a teoria sobre o design inteligente, que é sustentada pelo Dr. Marcus Eberlin, um baita de um cientista, também o Dr. Adalto Lourenço, fica aqui a dica para vocês buscarem. Como de um universo que é um universo novo, né, o que ele realmente tem a idade que a Bíblia diz que ele tem, por conta de evidências científicas, não é nem por conta do relato bíblico em si, mas de evidências científicas. Então, quando a gente pega o relato bíblico ali, você tem que entender que ele foi escrito há quantos mil anos atrás, né? Então, você tem perdas, óbvio, gramaticais, você tem perdas ali literárias nessa questão dos copistas em si, mas que não muda o objetivo central, tá? Então, nessa questão, né, que Adão fala, depende da versão que você vai pegar da Bíblia. Quando ele fala, agora sim, esta é porque ele estava fazendo uma comparação com os animais. Ele olha para todos os animais e todos os animais eles tinham a sua companheira. Então, o objetivo do texto é mostrar que Adão ele fazia uma reflexão, olhando para a criação, olhando para a natureza e vendo que todos tinham uma parceira e ele não. Ele fala, agora sim, esta é semelhante a mim. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não é como um outro animal qualquer. Não é como qualquer outra parte da criação. Essa é semelhante a mim. Então, não é a ideia de que tinha outras. É a ideia de que aquela foi criada segundo ele, né? Da mesma espécie da dele. Então, somos filhos de Adão e Eva. Somos filhos de Adão e Eva. Agora, a grande pergunta é se Adão ou Eva tinham umbigo. Por quê, hein? Porque o que a gente precisa? É verdade, né? O cordão umbilical, né? Se eles foram os primeiros, como é que faz? Tem uma piadinha que eu recebi outro dia, acho que foi no Instagram, que aí era um casal, né, conversando. Como é que é a história? E aí eu sei que o filho estava conversando, acho que com o pai. E aí o pai fala assim, não, nós somos filhos, né, de Adão e Eva. Uhum. E aí o menino fala assim, não, mas a mamãe falou que nós somos uma evolução, nós viemos do macaco. Uhum. Aí o pai responde assim, cada um tem a família que... Que deseja. Se for da minha família aqui, é de Adão e Eva. Se for da família Darwin dela aqui, você veio da família dos macacos. Né? Mas é interessante, sempre vai ter... Na verdade, a ciência, inicialmente, ela surgiu para corroborar a Bíblia, e não o contrário. Depois de algum tempo, alguns séculos, principalmente na metade do século XX, é que a ciência começou a se desassociar do campo bíblico, né? E querendo provar, talvez, os erros bíblicos e até a inexistência de Deus. Mas até então ela nasceu por conta para corroborar a Bíblia. A gente tem aí relatos de cientistas e até mesmo de filósofos que tiveram todo o seu trabalho pautado na fé que eles tinham. Outra pergunta complexa quando fala, por exemplo, da Arca de Noé. Sim. Como que coube todas as espécies, né, dentro da Arca de Noé? Ou é Isso algo metafórico? Como é que é isso? Isso é um mistério. Tem coisa que é mistério, que não tem como. É que nem falar de Jonas. Como é que você fala que um cara sobreviveu dentro da barriga de um peixe durante 3 dias? Isso aí é uma questão de fé, né? Ou você crê ou você não crê. Até porque algumas perguntas que eu faço o que influencia isso para mim hoje? É apenas uma questão de saber ou ter a razão, né? Eu não preciso saber ou ter a razão. Eu preciso simplesmente crer. Até porque
O meu tesouro, né, o meu presente vai vir por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu tenho razão, né? Então, a Bíblia fala que a arca era um monstro, né? Uma embarcação extremamente gigante. Só o fato da gente cogitar que houve uma arca em uma área seca já é um negócio estranho. Porque a arca, ela, segundo o relato bíblico, ela parou no Monte Ararat, não tem nada de água em volta lá. Absolutamente nada. E acharam ela, né? Segundo, há controvérsias ainda em relação a isso, né? Há algumas evidências de que ela estaria ali num local inacessível. Foi encontrada madeira que data da época do relato do dilúvio, mas não existe em si uma chegada ao local, né? Uma comprovação do local. Mas, de qualquer forma, existem evidências, inclusive geológicas, desse desastre diluviano que aconteceu, né? Mas a questão da arca, cara, como é que faz para colocar girafa, começar a colocar hipopótamo, elefante? Não tem, assim, uma lógica nisso. É aí que entra a questão da fé, porque o nosso Deus ele vai fora da lógica. Como a gente experimenta hoje em dia. A mesma fé que eu tenho para crer que todos os animais estiveram dentro da arca é a mesma fé que eu tenho para crer que Deus faz um milagre de alguém que está enfermo e que é curado e que a gente sabe que acontece, que a gente vê acontecer. A ciência, ela é engraçada também, né? Porque é o seguinte, ela diz que a gente é a evolução do macaco, certo? E por que não pode, então, existir a evolução dos animais pós-arca e de lá teve uma ramificação de evolução e de mudança genética, por exemplo, né? Sim, a grande questão da teoria da evolução é que nada continua evoluindo mais. Você não vê transformação. Se fosse assim, o homem já era para estar também diferente. Sim. Né? Os animais já eram para estar diferentes. E a gente não vê esse tipo de transformação mais. A gente vê a mesma espécie há milhares de anos. Então, é aí que a teoria da evolução ela perde muita força em si. Mas, por que não? E aí eu vou além, né? Porque quando você pega a questão da teoria da evolução, tá bom, ainda que o homem tenha evoluído do macaco em si. Mas, e aí, de onde que o macaco veio? Quem que criou? A origem, né? Em algum lugar teve que... Algum lugar foi. E aí eu vou até aproveitar e emendar uma pergunta, que eu tenho certeza que quem está vendo a gente aqui gostaria de estar sentado aqui nessa cadeira para fazer pergunta para o pastor aqui. E os dinossauros? Gênesis capítulo 1, verso 1º e verso 2º explica isso. Ali no primeiro versículo você tem a palavra usada Bereshit Bará, que é o nome do livro de Gênesis, que é no princípio, né? Ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente crê que o nosso Deus ele é um Deus perfeito, que tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é perfeito, e não há erro naquilo que ele faz. Aí você tem no segundo versículo, porém a terra era sem forma e vazia. Como é que Deus cria algo perfeito e depois diz que era sem forma e vazio? Alguma coisa tem aí. Então, aí entra dentro do campo também filosófico, né? E de outros textos bíblicos que houve uma catástrofe, porque nesse segundo versículo, a palavra ali para sem forma e vazio é caos. É caos, estava no caos. Uhum. E o caos ele acontece por conta de uma catástrofe. O caos ele não é do nada. Algo aconteceu que trouxe o caos. Muito bem, você falou dos dinossauros. A grande teoria de extinção dos dinossauros foi por conta do quê? O meteoro, né? O meteoro que caiu na Terra, Sim. certo? E aí, a Bíblia traz um relato para a gente que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele cai na Terra. E o próprio Senhor Jesus, ele fala que eu vi Lúcifer cair do céu como uma estrela. É o relato do próprio Senhor Jesus. Então, muitos teólogos, filósofos e tantos outros que defendem isso, e até cientistas, dizem que esse caos criado do primeiro para o segundo versículo foi exatamente a queda de Satanás e de 1/3 da parte dos anjos que caíram dos céus. E aí você tem a argumentação para a extinção da vida existente na Terra. Entendi. Porque aí trouxe o caos e você vê o próprio relato bíblico depois, não se usa mais essa palavra Bereshit Bará, que significa criar do nada. Ela só é usada uma segunda vez na criação do homem. Por mais que ele tenha sido criado do pó, não houve nenhum semelhante a ele. Então Deus criou ele do nada, sem nenhuma... não teve uma forma para criar ele.
né? Então, ali depois do segundo versículo, você tem o relato da criação. E esse relato da criação não é criar coisas. Você lê atentamente, você vai ver que é Deus reorganizando as coisas, fazendo a separação das águas, da porção seca, do dia e da noite. Então, ele está reorganizando, colocando em ordem novamente. Por que a Bíblia fala pouco, por exemplo, sobre a vida, sei lá, da infância ou adolescência, por exemplo, de Jesus? Jesus teve mais 3 irmãos, é isso? Sim. E por pelo menos, não pode ser até que tenha isso bastante na Bíblia, tá? Mas eu não escuto muito, né, falar sobre isso nas pregações. Como é que... Sim, há 2 momentos só que é relatado, né? No momento em que Jesus, quando a família dele estava voltando do Egito, né, para Jerusalém, depois do censo, de Jerusalém para o Egito, para poder fazer o censo, na verdade, e ali os pais de Jesus perdem ele de vista. E vai encontrar ele 4 dias depois, se eu não me engano. E aí, quando ele chega, ainda criança, né, pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele estava no templo. Ele fala, por que vocês estão preocupados? Não haveriam de saber que eu estaria na casa do meu pai? Então, esse é um dos relatos. O outro relato é óbvio que é do próprio nascimento ali do Senhor Jesus em si, né? Então, nesse período, até os 30 anos, você não vê nenhum outro relato de Jesus porque não era significativo. E por que não era significativo? Jesus não fez nada? Deve ter feito. Ele foi homem como qualquer um de nós, normalmente, teve a sua infância, a sua adolescência, mas dentro da cultura judaica, alguém só pode ter voz, só é relevante após os 30 anos. É onde ele alcança a maioridade, aonde ele passa a ser escutado pelos mais velhos, aonde ele passa a ser escutado pelas pessoas, ou seja, ele passa a ter voz, né? E Jesus veio para anunciar uma mensagem, né? Ele não veio para ser um popstar, para ser seguido, mas ele veio para anunciar uma mensagem, né? Então essa mensagem só ia ter relevância a partir do momento que ele tivesse os 30 anos de idade. E ele veio para cumprir toda a lei, então nisso ele fez também, ele cumpriu toda a lei nisso. E tem um filme no Netflix, não vou lembrar o nome agora aqui, mas depois quem está assistindo em casa vale a pena procurar, que ele traz uma visão de Jesus desde de quando ele tinha lá seus 4, 5 anos de idade, acho que até os 8, 9 ou 10 anos. E é muito legal, cara, é muito legal ver, porque chega a ser emocionante, sabe, de você ver as obras que ele já fazia, como que ele... como ele se descobriu Jesus, não é certo falar dessa forma, mas é mais ou menos isso, sabe, que a situação que estava ali, não vou dar spoiler para não tirar o prazer de quem vai assistir, mas como ele já começa a fazer algumas coisas, sabe, como é que ele começa a se perceber nessa infância. Acho que aí entra tudo dentro de um campo de fantasioso, mas, veja... Um lado romântico do cinema, mais né? romântico, né? Porque pensa... Eu acredito que para Maria depois chegar no casamento, né? Porque aonde Jesus começa os seus milagres? É no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. É ali que ela percebe em que havia acabado o vinho e ela chega para Jesus e fala para ele, olha, eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde até meio que parece que de uma maneira grosseira para ela, ele fala, mulher, que tenho eu contigo, né? E aí ela manda com que os servos obedecessem a ele transforma a água em vinho e ali começa o seu ministério sobrenatural, que a gente fala. Mas ali... Naquele momento em que ele faz esse milagre e que inicia, Maria não foi procurar ele à toa, ela sabia. Em algum momento ele deve ter dado alguma amostra, alguma evidência, sei lá, como às vezes a gente vê aqueles memes, assim, não sei se você já recebeu aquele meme, que o pessoal brinca com Moisés, né? Na hora que a mãe de Moisés ia colocar ele na banheira para tomar banho, ele fazia a água abrir. Deve ser algo semelhante, alguma coisa parecida com Jesus. Na hora da refeição ele olhou, mãe, só tem água aqui? Não, aí transforma lá em um suco, pelo menos, alguma coisa assim, né? Então, alguma evidência ele deve ter dado em relação a isso para Maria, para que ela, naquele momento, viesse diretamente a ele pedir para que ele transformasse a água em vinho. Porém, como eu falei, qualquer coisa que ele tenha feito antes dos 30 anos não teria relevância, não teria importância, né? Mas ele pode ter feito.